Tá aparecendo aí, modo apresentação? Tá Sim. bom. Tá. Bom, agora eu não estou vendo mais vocês, tá? Então, se sair aí, me avisa. Essa aula é uma aula que eu fui convidado para dar no simpósio da Ideia Fértil, que teve agora no começo do mês. O Lucas participou da mesma sessão. O Lucas falou sobre transferência de 1 ou 2 embriões. E aí, na sequência, eu falei sobre desfechos obstétricos e perinatais. E aí, depois, aquele médico que faz medicina fetal no Fleury. Como é que ele chama, gente? Putz. Eu esqueci o nome dele. Ele falou de Vanished Twin. Ele falou, quando tem Vanished Twin no começo, no meio, no final. Depois eu lembro o nome dele e eu falo para vocês. Então vamos lá. Bom, conflito de interesse vocês já sabem, né? Então o que a gente sabe hoje? Até 2017, e esses dados são de 2021, porque sempre tem um delay aí de 3, 4 anos no reporte de dados mundial, já tem mais de 8 milhões de bebês nascidos de reprodução assistida no mundo. 3 em cada 100 nascimentos na Europa em 2015 foram de reprodução assistida, referência de 2020. E 3 em cada 1.000 nascimentos no Brasil em 2019, referência de 2022, foram de reprodução assistida. É bastante criança, né? E esse número vem crescendo rapidamente. E aí, quando a gente pensa do lado do obstetra, ele já fala, putz, todo obstetra que eu conheço fala isso. Lá vem o pré-natal pós-FIV. Eu já encaminho os casos, o pessoal fala, nossa, o que vai acontecer agora, né? E por quê? Eles têm razão, porque se você pegar dados FIV versus não FIV, geral, sem parear para nada, você vai ver que tem muito mais abortamento, presa ectópica, hipertensão, diabetes, descolamento de placenta, placenta prévia, vasa prévia e parto cesáreo. Isso daí é mais ou menos consolidado na literatura, a reprodução assistida tem mais isso, né? Aí, claro que vai ter toda a questão dos ajustes para as variáveis de confusão, e tem mais prematuridade, restrição de crescimento fetal, óbito fetal, baixo peso ao nascer, macrosomia, Apgar baixo, paralisia cerebral, malformação e síndromes genéticas e epigenéticas. Então, assim, é certo. Quando você compara reprodução assistida versus natural, tudo versus tudo, todo mundo que nasceu de reprodução assistida contra todo mundo que nasceu natural, os desfechos de reprodução assistida têm sido muito piores, não tem dúvida. Mas o grosso disso, a causa desses desfechos piores são as gestações múltiplas. Então, se a gente for pegar de 1980 até 2014, aumentou 79% os gemelares nos Estados Unidos, por exemplo. Foi de 1 para 53 para 1 para 29 nascimentos. Pegar múltiplo de alta ordem, trigemelar ou mais, aumentou de 45 para 100 mil nascimentos para 193 para 100 mil nascimentos entre 80 e 98. Então, o grande problema são realmente os múltiplos. E os múltiplos levam mais complicações. Então, por exemplo, pré-eclâmpsia, gestação única 6%, dupla 12%, trigemelar 60%, diabetes gestacional única 3%, dupla 8%, trigemelar 7%. Trabalho de parto prematuro, 15, 40, 75. Parto antes de 32 semanas, 2, 8, 26. Aumenta exponencialmente, não tem jeito. E ainda aumenta gestação múltipla, abortamento, hiperemese, hemorragia da segunda metade, dermatose, qualquer doença que você pensar, vai ter mais nos múltiplos. E nos bebês também, os desfechos perinatais são muito piores. Então, óbito fetal por 10 mil, gestação única 3, dupla 9, trigemelar 14. Bebê com menos de 1.500 gramas, que é muito pequeno. 1.500 gramas é muito pequeno. Gestação única, 1,2%. Gestação tripla, 37,5%. Então, é um aumento brutal. Idade gestacional no parto, gestação única, 39 semanas. Gestação tripla, 32. Gemelar fica no meio do caminho. Peso ao nascer, médio, 3.300 para única, 1.600 para tripla. Então, não tenha dúvida que o desfecho do múltiplo é muito pior. E é óbvio que foi isso que a gente focou, quando eu digo a gente, todo mundo que faz reprodução assistida, nos últimos anos, principalmente a partir da década de 2000, para tentar melhorar os resultados. Então, a gente focou, seguindo aí o princípio de Pareto, 20% do nosso esforço para obter 80% dos resultados. Mas vocês vão ver que ainda tem 20% dos resultados que a gente precisa melhorar. Então, veja, transferência de menos embriões. Isso foi o mais importante que a gente fez. Múltiplo de alta ordem.
começou a cair a partir de 98. Então, subiu muito, de 80 até 98, e a partir de 98, como vocês veem no gráfico aí, começou a cair. Então, até 2018, a gente já teve uma redução de 52% nas gestações múltiplas, de alta ordem. E se você pensar nos gemelares, começou a cair mais recentemente, por causa das políticas de transferência de embrião único, caiu de 14 até 18, mais ou menos 4% a incidência desses gemelares em reprodução assistida. Essa redução 4% ao ano, tá? Então, tem caído. A gente tem conseguido chegar lá. Ainda tem margem para melhorar? Sim, tem muita margem para melhorar. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos múltiplos dizigóticos, a incidência de espontâneos, por exemplo, Estados Unidos e Europa, é mais ou menos 8 para 1.000 nascimentos. E quando a gente pensa na reprodução assistida, a gente ainda tem uma incidência de 97 para 1.000. Então, a gente ainda tem, de forma global, 11 vezes mais múltiplos dizigóticos na reprodução assistida do que espontâneo, mostrando que tem margem para reduzir o número de embriões transferidos ainda. E aí eu gosto de lembrar que a indução de ovulação fora do contexto de fertilização in vitro também é um problema. E talvez hoje seja o nosso maior problema, porque se você pensar de onde vêm os múltiplos hoje, ao contrário do que muita gente pensa, eles não vêm mais majoritariamente da fertilização in vitro, quando a gente pensa em reprodução assistida. Eles vêm da baixa complexidade, inseminação e coito programado. Então, veja, gemelares. 60% dos gemelares dos Estados Unidos vêm de gestação espontânea, 8 a 16% das estimativas de FIV, e 21 a 32% dos gemelares vieram de tratamento de baixa. E quando a gente pensa só no múltiplo de alta ordem, trigemelar ou mais, 20% das vezes eles vêm de espontânea, de 13 a 44% de FIV e de 39 a 67% de coito programado ou inseminação. Ou seja, existe uma tendência mundial hoje de redução dos múltiplos de FIV e, consequentemente, quando você vai ver o share, o percentual, a proporção que vem de baixa complexidade, está só subindo. Então, além dos protocolos de redução de múltiplos em reprodução assistida, transferindo menos embriões, a gente precisa ter protocolos para reduzir múltiplos em tratamentos mais simples, como indução de ovulação. Por exemplo, preferir letrozol do que estraticlomifeno e gonadotropina, porque dá menos múltiplo. Preferir gonadotropina em baixa dose. Ter políticas bem estritas de cancelamento ou de conversão para FIV. E pensando em inseminação com sêmen de doador, a recomendação oficial, não só da SRM, como do NICE, que é aquele guideline inglês, é que a inseminação seja feita em ciclo natural, porque você está tratando de uma mulher pretensamente fértil, que vai tentar uma gestação independente, ou que vai ter filho com o marido que é azoospermo, que vai querer usar um banco de sêmen. Então, para que você vai induzir a ovulação dessa mulher se ela não precisa de indução, né? É claro que entre questões de custos, de banco de sêmen e tal, a gente tem algumas particularidades aqui no Brasil que acabam nos levando até para a FIV, né? Mas é uma coisa para se pensar. E a gente tem margem para redução nos monozigóticos também. É que aí o monozigótico, ele foge um pouco do que a gente pode fazer na parte clínica e ele entra muito na questão de controle laboratorial. Então, a gente ainda tem hoje o dobro de incidência de monozigótico em FIV quando comparado à gestação natural, 8 para 1.000 contra 4 para 1.000. E isso provavelmente está associado a técnicas como assisted hatching, a icsia, a cultura estendida e a alguns tipos de meio de cultura. E aí não tem jeito, é vigilância, tentar ir aprimorando essas técnicas no laboratório de forma a não aumentar o risco de monozigótica, né? E aí surge uma dúvida, tá bom, mas será que os múltiplos pós-FIV, eles são realmente tão indesejados? Então tem alguns autores importantes na literatura, inclusive o Norbert Gleicher, né, que veio recentemente aqui no Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, que defende que, na verdade, a gravidez única, ao contrário do consenso, seria um desfecho desejável, né? E que esses gêmeos, quando os casais querem ter 2 filhos, seria uma solução e não um problema, porque você resolveria a questão do planejamento familiar do casal, fazendo uma fertilização in vitro só e tendo uma gestação só. Então, é um pré-natal, é um parto, é uma licença maternidade e 2 filhos. Então, tem gente que defende que isso deveria ser colocado na conta quando a gente pensa em
transferir 2 embriões e forçar a barra, vamos dizer assim, para ter 2 bebês. E os argumentos que eles usam, além do desejo do casal, dos custos e dos riscos, que eu já falei, é que os gemelares pós-reprodução assistida teriam um melhor prognóstico, tá? Eu não vou entrar aqui na discussão de custo, de risco, de desejo do casal. Tem uma série de estudos que discutem sobre isso. E na minha opinião pessoal, quando você analisa os resultados desses estudos, eu acho que não se justifica os gêmeos, tá? Tem estudos que mostram que, por exemplo, a gestação gemelar, desde a fertilização até 5 anos de idade do bebê, ela teria 5 vezes mais custo do que uma única. Então, mesmo que você some o custo de 2 únicas, você não chegaria nesse número 5 vezes mais. Então, em termos de custo-efetividade, seria mais custo-efetivo você ter 2 gestações únicas. Mas isso é uma coisa que tem discussão na literatura sobre o que seria melhor, tá? Eu vou me focar, na verdade, na questão relacionada aos gemelares de FIV terem um bom prognóstico, né? Então, assim, você tem uma série de estudos, eu coloquei aqui os maiores e mais famosos, que normalmente são dos países nórdicos, tá? Que mostraram, principalmente ao longo da década de 90, que os gemelares de reprodução assistida não têm piores desfechos que as gestações espontâneas, tá? Então, são todas compilações de dados aí de partos que aconteceram segunda metade da década de 80, primeira metade, desculpa, década de 90 e publicação na primeira metade dos anos 2000. Então, os gemelares de reprodução assistida seriam, por algum motivo, igual ou melhores do que as espontâneas. Acreditem, tem estudos que mostram que o desfecho de gestação gemelar que fez FIV é melhor do que o desfecho de gestação gemelar que não fez FIV, que foi espontânea. Agora, se a gente parar para pensar, é uma coisa meio nonsense, né? Por que que as gestações múltiplas de reprodução assistida em pacientes inférteis, pensa, pacientes inférteis no geral, né? Seriam mais saudáveis do que gestações múltiplas espontâneas em pacientes férteis? Não tem muita plausibilidade biológica, né? E esses estudos são todos retrospectivos. E se a gente for pensar em questão de associação causa-efeito, a gente tem aqueles critérios de Bradford-Hill, que são esses 9 critérios que eu coloquei para você aí, para vocês. E se vocês forem analisar a fundo esses critérios, vocês vão ver que todos esses estudos que falam que os gemelares pós-FIV têm um desfecho igual ou melhor que os gemelares pós-reprodução assistida, pós-gravidez espontânea, eles falham ou em consistência, ou em plausibilidade biológica, como eu já falei, ou em coerência dentro do que tem publicado na literatura. Então, a gente tem que sempre lembrar que a associação não é causa. Então, quando a gente olha esses estudos de gestações múltiplas, ou mesmo gestações únicas, a gente tem que pensar assim, tá bom, gestação múltipla, qual que é o tipo de gemelaridade? Será que ela é igual na espontânea e na pós-FIV? Não é, né? A gente sabe que as espontâneas, proporcionalmente, têm mais monocoriônicas do que as pós-FIV, que na sua maioria são dizigóticas e, consequentemente, dicoriônicas. Idade. As espontâneas, em geral, têm maior idade do que pós-FIV. Se você não ajustar para a idade, pegar dados nacionais, espontânea versus dados nacionais, FIV, provavelmente os gemelares espontâneos naturais, a idade materna vai ser maior, porque idade é um fator de risco para a gestação múltipla espontânea, né? Paridade, a mesma coisa. Nas espontâneas a gente tem mais múltiplas e a multiparidade traz algumas complicações maiores na gestação, alguns problemas relacionados à hemorragia, etc. Infertilidade e suas causas. É óbvio que as espontâneas têm menos infertilidade, mas muitas vezes quando a gente pega os registros nacionais desses países, Suécia, Noruega, Dinamarca, etc., esses registros eles podem estar contaminados, tá? Por tratamentos de indução de ovulação, ou seja, pacientes inférteis que fizeram indução de ovulação, inseminação ou mesmo FIV no exterior. E aí você não tem o controle, porque os dados nacionais não compilam as FIVs no exterior. Então, existe um percentual ali razoável de pacientes que são colocadas no grupo controle desses estudos, mas que fizeram tratamento de reprodução assistida que não estão documentados, não estão catalogados, né? E outra coisa importante é quando foi feito o tratamento. Então, quando você pega aqueles estudos que têm resultados melhores de múltiplas, você vai ver que a maioria desses tratamentos, desses nascimentos, foram entre 1980 e 2010, com dados publicados entre 1990 e 2014, 2015, né? E a gente sabe que a prática corrente em todo esse período era o quê? Transferência em D3, transferência a fresco, taxas de implantação baixas.
Então, normalmente, quando acontecia um gemelar, ele acontecia em pacientes de excelente prognóstico. E assim, para você transferir 2 embriões em D3, com aquele endométrio todo alterado por causa da estimulação ovariana, a fresco, e mesmo assim a paciente engravida dos dois, provavelmente era uma paciente de muito bom prognóstico. Então, eu estou falando isso porque, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um caso de bom prognóstico. Então, uma infertilidade secundária, já tinha filho, fez fertilização, transferiu a fresco, transferiu em D3 e engravidou de gêmeos. Por quê? Caso de bom prognóstico, paciente jovem, sem fator grave de infertilidade. Então, mesmo o contexto sendo, do ponto de vista de tratamento, desfavorável, o antecedente da paciente era muito favorável e por isso acontece os gemelares. Então, por isso que fica a falsa sensação de que os gemelares pós-FIV, pós-reprodução assistida, têm um desfecho melhor do que as espontâneas. Mas quando a gente ajusta para a idade, para a paridade, para ano do nascimento e principalmente para a zigoticidade, a gente percebe que na reprodução assistida tem uma maior incidência de óbito fetal, de morte neonatal, de baixo peso ao nascer, de malformação e admissão na UTI. Então, elas não são melhores quando você ajusta para essas variáveis, né? Por exemplo, esse estudo aqui sueco, 1.545 pacientes pós-FIV, 8.675 nascimentos espontâneos. Ajustou para idade, paridade, tabagismo e zigoticidade. Pegou só as zigóticas. Eles viram que pós-FIV tem 50% mais nascimento antes de 32 semanas, 24% mais icterícia no par de gemelares. Esse outro estudo aqui da Itália, desfechos piores também, ajustando só para dicoriônica, 7 vezes mais descolamento prematuro de placenta, 3,4 vezes mais ducto arterioso patente. Então, resultados piores. É claro que existem estudos controlados dissonantes. Vocês vão achar na literatura, por exemplo, esse estudo holandês, que comparou 470 induções de ovulação, 511 inseminações, 2.500 fertilizações, com 3.200 espontâneas, ajustado para a idade, para extrato social, para a etnia e para a zigoticidade, você vai achar resultados que eventualmente puxam melhor para a reprodução assistida. Então, por exemplo, eles viram que a reprodução assistida dava 26% menos hipertensão, 14% menos baixo peso ao nascer, 38%, por outro lado, né, resultados piores, mais score de Apgar baixo e 56% mais mortalidade perinatal. E pré-eclâmpsia meio parecido. Então, vocês entendem que vocês começam a ficar com resultados meio confusos, meio que você não consegue explicar, não tem muita plausibilidade biológica, não tem muita consistência interna e que isso pode acabar sendo contaminação e questões estatísticas, porque você pega N's muito grandes e compara vários desfechos, alguns, aleatoriamente, você vai achar diferença estatística e não necessariamente eles representam ali uma associação causal. Porque nesse estudo, que talvez seja o mais recente, é super bem controlado, os próprios autores eles não conseguem explicar clinicamente os achados. Eles falam, olha, já achou alguns desfechos melhores aqui pós-reprodução assistida, só que não batem com o resto da literatura e a gente não consegue explicar por que isso aconteceu, né? Então, quando a gente pega esses resultados comparativos, eles podem ser muito confusos, né? Mas o fato é que, quando a gente passa para as únicas, a confusão diminui um pouco em relação aos múltiplos. E a gente percebe que a reprodução assistida, quando é gestação única, também tem resultados piores. E aí a discussão vai sempre cair naquela questão do que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gestação única pós-FIV, ela é pior por causa da FIV ou ela é pior porque os casais que fazem FIV têm um prognóstico pior, né? A gente sabe que elas têm de 2 a 3 vezes mais riscos perinatais, principalmente prematuridade e baixo peso ao nascer. Tem 2 vezes e meia mais hemorragia anteparto, 50% mais doença hipertensiva, 67% mais malformação, 87% mais mortalidade perinatal. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer estudos que controlem, por exemplo, para casais subférteis. Então, você compara gestação espontânea casal subfértil versus gestação pós-FIV com casais subférteis, porque aí você está comparando casais com características iguais, né? E quando a gente faz isso, a gente percebe que continua tendo resultados piores, então tem vários estudos na mesma mãe, no mesmo casal,
que teve um filho de FIV, um filho natural, ou um filho natural, depois um filho de FIV, que mostram que esses casais que fizeram reprodução assistida, eles têm piores resultados, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente vai sentar e chorar? Não, a gente pode tentar ir atrás das causas, né? Então, tentar usar menos ICSI, tentar selecionar melhor doadores quando a gente vai fazer tratamento com doação, tem aquela questão da idade materna muito baixa ser pior, tentar melhorar a seleção de embriões, como, por exemplo, PGTA, seja ele invasivo ou não, o time-lapse, melhorar a vigilância sobre os meios de cultura, tudo que acontece dentro do laboratório, tentar fazer transferência de blastocisto, que parece ter resultado melhor do que D3, e tomar algumas medidas que a gente já faz no dia a dia e que dependem muito da gente clínico. Como, por exemplo, congelar todos os embriões e não transferir a fresco, fazer transferência eletiva de embrião único e, agora, mais recentemente, transferência de embrião em ciclo natural, porque os desfechos obstétricos e perinatais parecem ser melhores tendo o corpo lúteo lá que produz uma série de substâncias que seriam boas para a gravidez, mas que fogem um pouco do escopo dessa aula. Então, acho que a mensagem que fica é que os resultados, sim, são piores e que a gente deve sempre buscar otimizações e melhorias que façam com que a gente tenha menos complicação. Por exemplo, transferência de embrião único descongelado em ciclo natural, que já é a tendência, inclusive, aqui na nossa clínica, né? Então, resumindo, a incidência das gestações múltiplas pós-reprodução assistida ainda é elevada, então tem margem para melhorar. Os desfechos dessas gestações múltiplas em relação a obstétricos e perinatais são muito piores que as únicas, isso é óbvio para a gente, principalmente que é ginecologista e obstetra, né? A incidência das dizigóticas tem diminuído, mas lembra, ela ainda é 10 vezes maior do que na gestação espontânea. As monozigóticas também são mais altas, ainda são 2 vezes maiores, então talvez tenha margem para a gente melhorar as técnicas laboratoriais. Lembrar que a maior parte dos múltiplos hoje vem de baixa complexidade, então cuidado com esse tipo de tratamento e tenha estratégias nesse cenário também da baixa para reduzir a chance disso acontecer. Lembrar que as gestações múltiplas pós-reprodução assistida, ao contrário do que se pensou até alguns anos atrás, tem desfechos piores sim quando você ajusta para a zigoticidade, para a corionicidade e para outros confundidores como idade, extrato social, infertilidade, e que as gestações únicas pós-reprodução assistida também têm piores desfechos, né? Uma parte por características inerentes ao casal, mas uma parte por questões relativas ao tratamento. Como eu disse, a gente tem ferramentas para tentar diminuir essa parte que faz parte dos tratamentos, tá? É nosso dever tentar reduzir esses riscos. Era isso, pessoal. Muito obrigado, hein, pela oportunidade de replicar a aula aqui. Nossa, Ah, eu tinha 15 minutos de aula lá, hein? no Gemelar era da FIV, não sei, acho que não tinha tido essa reflexão crítica. E uma pergunta prática, Oscar. Hoje, qual a situação que você transfere 2 embriões? E aí, não sei se alguém quiser também. Eu transfiro 2 embriões, Lari, quando eu tenho blastocisto de má qualidade morfológica. Aí eu converso com o casal sobre eventualmente transferir 2. Então, sei lá, só tem blasto CC. Eu falo, olha, taxa de implantação no blasto CC euploide é 25%, 27%. Não passa disso. Então, eu acho que é uma situação que você tem segurança para transferir mais embriões com um risco matemático baixo de ter gestação múltipla, tá? Mas mesmo assim, eu coloco isso como uma opção terapêutica para aumentar as chances de gravidez, mas eu falo, olha, vai correr risco de múltiplo aqui, tá? Não vai ser tão alto, mas vai correr. Se quiser correr zero risco, transfere um blasto só, tá? Acho que é a única situação hoje que eu transfiro 2. Ou falhas prévias de tratamento, né? Já tentou de tudo, transferiu várias vezes embrião e não consegue engravidar de jeito nenhum. Não tem nenhum fator imunológico que contraindique transferir 2, por exemplo, um KIR-AA com HLA-C2-C2, que aí é pior você transferir 2. Não tem nada disso e é uma falha de implantação, poxa, acho que dá para tentar transferir. Idade você usa, e quando você transfere, por exemplo, o paciente não biopsiou, sei lá, 39 anos,
decidimos transferir 2 embriões. Você usa a regra de transferir o melhor com o pior? Como que você faz normalmente os caras? Então, eu converso com o casal. Eu falo, olha, você tem 2 estratégias, você nunca transferiu. Uma opção é falar assim, ó, vamos começar do melhor para o pior. Quero engravidar logo. Mas a gente não sabe como é que vai estar teu endométrio. Então, uma outra saída seria transferir o segundo melhor primeiro. E se não der certo, aí a gente tenta ver por que não deu certo. Ah, a dosagem hormonal ficou boa, progesterona no dia da transferência, tem alguma melhoria que a gente pode fazer? Tem. E aí no segundo a gente faz essas melhorias e transfere o melhor, tá? Então eu discuto isso com o casal, eu explico por que eu estou fazendo, né? Então eu fiz isso ontem, por exemplo. O casal tinha blasto AA, tinha blasto AB, tinha blasto BC, tinha blasto AC, tinha um monte de blasto, tinha 8 blastos. Eu falei, ó, e ela quis porque quis transferir em ciclo natural. Eu tinha até proposto bloqueio, porque ela tem uma endometriose, o útero dela tem alguns focos de adenomiose. Vamos fazer um bloqueio longo, 3 meses, depois transferir? E ela ficou com preguiça de fazer o bloqueio, quando eu expliquei os efeitos colaterais, tal, etc. Aí eu falei, então tá bom. Então vamos fazer em ciclo natural, só que a gente transfere o segundo melhor. Porque se não funcionar, eu vou querer fazer o bloqueio longo por causa da adenomiose, e aí você vai transferir o melhor embrião bloqueado. Ah, mas para 2 você não tem uma regra assim, o melhor com o pior? Ah, Porque para normalmente quando 2? eu vou transferir 2, eu transfiro assim. Quando eu decido transferir 2, eu transfiro o melhor e o pior juntos. Eu transfiro tão pouco 2, Lari, mas acho que é uma boa saída. Eu transferir o melhor com o pior, tá? Tem trabalho que fala de sinergismo embrionário, né? Quando você transfere 2, você melhoraria a taxa de implantação dos 2, além do que já seria maior só pelo fato de estar transferindo 2, porque ele produziria substância, sinaliza para o endométrio, aumenta a receptividade e tal. Mas isso, assim, são modelos matemáticos, né? Ninguém nunca, sei lá, comprovou isso categoricamente. Faz sentido, né? Tem uma certa plausibilidade biológica. O Dudu mandou aqui, né, Dudu? Enoque, Javier, Mário. Eu acho que é Marcelo Santucci. Existe Não, esse cara, não existe? Santucci? Faz fetal? Santucci. Não conheço. Esse eu não conheço, não. Será que ele é do Alta? Santucci, não conheço. Tem, cara. Mas eu queria, Lari, eu também às vezes faço isso também aí que você fez aí. O melhor e o pior. Eu vou fazer uma transferência assim. É que hoje em dia é muito mais frequente eu transferir embrião 2 quando só tem ruim. Então aí também nem tem a história do melhor e o pior, né? Tudo CC. Puta, Vocês aí me é uma ouvem? desgraça. Sim. Sim. Mas pensando em transferir um maior e um pior, seria para. Maior não, melhor. Desculpa, um melhor e um pior Às vezes é maior. para ir desistindo. Desculpa, eu ainda tô puérpera, eu não tô conseguindo a palavra que eu quero. Mas para ir descartando os ruins. Você não tá botando fé que ele vai engravidar. Então, por que você só não transfere o bom? Entendeu? Não é isso? Porque tem gente que acha que o ruim ajuda o bom, não é isso? O ruim ajudaria o bom, é isso. Não, eu acho que aumenta, sim, a chance. Tem um trabalho que compara. Na verdade, o trabalho, ele diz, é ao contrário do sinergismo do Oscar. A dúvida do trabalho é, será que transferir um blastocisto de pior qualidade atrapalha o de melhor? E aí ele mostrou que, na verdade, aumenta, né, a taxa de gravidez. Simplesmente porque você tem 2 ali para implantar, né? Aumenta 10%. Não, mas porque existe 2. Isso. Isso. Exato. É isso. Então, coloca 2 para aumentar a chance de gravidez, é por isso mesmo. Agora, por que é o pior e não é o do meio? E aí eu faço trabalho, mas aí vareia. Olha, eu só transferi 2 embriões 2 vezes na vida. Só em quem? 2. E aconteceu o quê? Aconteceu o quê? Estão grávidas de gemelares. Mas não é a regra, né, Fê? É um terço, e 2 digo terços. mais, uma delas já tinha sido beta negativo, e aí desesperou, bota 2, porque o anterior foi negativo, aquele chororô da segunda transferência. E aí, o que eu fiz? Escolhi um melhor e um pior. E lá estão os 2, lindos e maravilhosos, chorando e mamando de madrugada. Pelo menos já nasceram, né? O Lucas vai dar a aula dele. Eu não vou dar spoiler, né? O Lucas vai dar. Mas ele vai falar disso, né? O quê, Dudes?
Não, não é que. Então é isso aí mesmo. Não é que o pior não vai engravidar e você vai Descartar. dando linha Engravidou, nele. né? Exato. É para aumentar, sim. Aí a estratégia. Então é melhor não fazer gêmeos. Não. Não, mas você sabe por quê? Porque se não engravida com esses dois, você não descartou os melhores também. Porque aí depois, não engravidou com dois, agora, sei lá, vamos voltar a transferir um. Ou fazer a biópsia, vou biopsiar os embriões. Você não, É não que descartou quando você todas. indica dois, esse caso em específico vai ser a terceira transferência dela. Então já tá naquele negócio, sabe, dureza. E aí você, de fato, se tiver uma falha, o que fica, se ficar um do meio, aí é uma transferência interessante, né? Do que ficar um CC lá, um BC. Dá tempo de você mudar a estratégia aí ainda tem assim, mudar a programação e ainda ter um embrião razoável, né? Isso. Gente, eu queria apresentar um caso para vocês que eu vou precisar de ajuda. Então, deem opinião, pelo amor de Deus. Socorro. Vou compartilhar a tela aqui do prontuário, tá? Tem identificação deles. Acho que eu não vou conseguir tirar a identificação. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Eu não tô Não. vendo, não. Não, piscou, Eu mas não. não. Abriu, mas não apareceu. Não tô vendo, Laura. Não, ai meu Deus, peraí, vamos ver se eu consigo abrir aqui. Aqui, acho que vai. Não, foi? Não, não é essa não, peraí. Estão vendo? Tá na agenda aí. Na agenda? Sua agenda tá boa, hein, Lari? Só que tem um Não, bloqueio. não era para estar na agenda. Deixa eu ver aqui, era para estar no prontuário já. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui de novo. Que eu estou no computador. Você tem que compartilhar a tela e não a janela. Você sabe isso, né? Compartilhar área de trabalho, né? Compartilhar tela. Eu não sei, o meu aparece compartilhar screen, share screen ou share window. É share screen. Acho que foi. Não. Estão vendo o prontuário aqui? Foi? Ah, tá. Sim. Foi. Olha isso. Paciente 32 anos, ele tem 35. Ele fazia acompanhamento ela acompanhava com uma amiga minha, ginecologista, que é a Michelle ama, e ele faz acompanhamento com o Conrado, por ser um óligo grave, investigou parte genética, microdeleção negativa, cariótipo normal, índice de fragmentação não possível realizar por conta da amostra. E aí a gente foi para a FIV, né? Ela tinha uma contagem de um antimileriano de 2,12, mas tinha um FSH de 9,6, ciclos reduzidos, e uma contagem de folículos antrais que era 10, 11. Parte metabólica não tão boa, tinha uma glicemia lá tocada, insulina tocada, testo, né? Mas IGF mais baixo, sedentária, mexe com cozinha, ela ensina as pessoas a cozinharem bem, pratos bonitos, assim. Nunca me trouxe nada, mas tudo bem. A FIV1, a primeira FIV, deixa eu abrir o prontuário. Indica pro Renato, então. Indica pro Renato essa paciente aí, para ensinar a cozinhar. Olá, ele nunca me trouxe nada, foi muito bom, né? Eu só vejo no Instagram dela. E ela fala do Breno, eu falo do dela, mas tento dar umas indiretas, mas tudo bem. Acho que porque por conta desse resultado não merecia mesmo. Aí, assim, achei que ok, tava parte metabólica meio ruim, IGF um pouco baixa, para vou usar e o FSH dela tendendo a ser mais alto mesmo, e a contagem não tão compatível com a antimileriana. Falei, vou usar GH, porque como é um fator masculino grave, né? Essa parte metabólica dela não está tão boa, vou tentar dar uma otimizada aqui na qualidade do óvulo. Achei que tivesse uma adenomiose, pedi a ressonância, não veio endometriose. Mas usei Elonva e Pergoveres no primeiro ciclo, a gente teve 13 captados, e aí, qualidade já no primeiro ciclo foi ruim. 3 anormais, 1 VG, 1 imaturo e 8 maduros.
O sêmen, assim, bem ruim, 70 fora de campo, aí fizemos 2 coletas, conseguimos lá os 8 móveis, progressivos móveis para fertilização. Primeiro dia, 2 pronúcleos só, 2 corpúsculos polares, terceiro dia um 11A, 4A, 2A, quinto dia um blastocisto 4AB, mandamos para biópsia, mosaico aneuploide de alto grau, cromossomo 1. Aí discutiram com a Genomics, decidiram por não transferir e partiram para uma nova fertilização in vitro. Aí tinha conversado já com o pessoal da Embrio, com a Eton, ele tinha dito, já chamado a atenção para a qualidade de óvulos desse primeiro ciclo. E aí, o que eu fiz? Eu usei GH por 30 dias e parti para novo protocolo com Menopur. Menopur 300, do Faston Sizen, depois no ciclo, depois do ciclo longo, com uma unidade por 30 dias, fiz 8 unidades. E aí tivemos 15, que foi agora, né? O ciclo acabou, a gente acabou aqui de ter o resultado do D7. 15 captados, eram 9 maduros, 2 M1, 3 VGs e um anormal. O sêmen, o Conrado tinha feito uma estratégia com ele de tentativa de acumular um período maior de abstinência. E aí, com 4 dias de abstinência, ele tinha tido um sêmen com 2 milhões e uma motilidade de 10, 12%. A gente usou essa estratégia. Acho que vai acho que vai facilitar ali no dia para o preparo seminal, talvez não precise das 2 coletas. Então, a gente usou isso como estratégia, que são 4 dias de abstinência. Lembrando que eu não sei dados da fragmentação, porque não é possível realizar com essa amostra seminal dele. E aí tivemos 1,1 de concentração, motilidade de 5%. Coletamos uma amostra só, o Ayrton selecionou os espermatozoides, os 9 móveis, mas já tinha colocado como observação baixa motilidade espermática. E aí, no primeiro dia apareceu melhor, tinha 4 com 2 pronúcleos, 1 com 2 CPs. Terceiro dia também pareceu melhor, né? Tinha um 8A, tinha lá um 5B, que talvez pudesse ser, mas aí atrasou todo o desenvolvimento. Ontem a gente não teve embrião em 7º dia. Eu até chamei o Ayrton aqui para falar um pouco sobre a qualidade ocitária, a impressão dele, e aí queria que vocês dessem a opinião de vocês, o que vocês fariam. Eles estão dispostos a ir para um terceiro ciclo, não aceitam recepção de óvulos, assim, a gente tinha conversado muito brevemente depois do primeiro ciclo, que seria uma opção, já que tem essa questão da qualidade de óvulos, e ela já tinha limitado, que se precisasse fariam 2 TIM, faria 3 ciclos, e agora a gente está planejando para ir para o terceiro ciclo. Me ajudem. Ayrton tá aí? Tô sim, doutora. Você quer mostrar as fotos dos óvulos, Ayrton? Eu vou tentar mostrar aqui pelo da Lívia, que eu consigo pegar pelo... Ô, Lari, Oi. do primeiro para o segundo ciclo, o que você mudou na estimulação? Eu mudei a medicação, que eu tinha feito com Elombe Pergoveres, e aí eu fiz Menopur, aumentou a quantidade, né? Teve 15. E a dose foi um pouquinho maior, porque eu usei Elomba 150 mais 50 de Pergoveres. Então, usei 300 de Menopur, relativamente um pouquinho maior. O bloqueio eu fiz com o do Faston, fiz duplo trigger nos 2, com Gonapeptil e Ovidrel. E eu usei o GH ciclo longo, mas nos 2 eu usei o GH 8 unidades. Nos 2 eu usei 8 unidades. E nesse segundo eu usei GH o ciclo longo, que ela mantinha o IGF um pouquinho mais baixo. Pode falar. E os dois na fase folicular, desculpa, só para... Os dois O primeiro foi fase lútea. O primeiro foi fase lútea, pela quantidade mesmo. E o segundo folicular. Folicular. Boa. Então, esse aqui são as fotos dos óvulos do primeiro ciclo. E aqui, o que a gente repara nos ciclos dela, tanto no primeiro quanto no segundo, é principalmente esse óvulo do meio, que mostra esse que a gente considerou como alterado, com muita fragmentação no espécie parvitelino e também com alterações da zona pelúcida. A gente tem esse logo em cima dele, à esquerda, com uma alteração bastante grande de
zona pelúcida nele. E também muitos com zona necrótica, e os estudos mostram não existe uma comprovação forte, assim, mas tem uma tendência quando a gente vê zona necrótica, vê esse acúmulo de fragmentação central nos óvulos, que o ciclo em geral não vai bem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar os outros óvulos. Esse foi o primeiro ciclo dela. No segundo ciclo dela, a gente também teve óvulos com deformação, principalmente esse daqui, esse repete de novo, as zonas necróticas também permanecem aparecendo nos óvulos. Então, em geral, a qualidade ossária deles é ruim. Aqui a gente também tem, de novo, esses montes de fragmentos dentro dos óvulos, nos peças paravitelino. O que a gente também notou foi que, pela quantidade de óvulos que a gente capta nos ciclos dela, o primeiro foram 13, o segundo foram 15, a taxa de maturação também não é muito perto da metade só, né? A gente teve nos 2 ciclos, até a hora da injeção, M1s que maturaram e que foram injetados também, por isso que aumenta um pouquinho o número de óvulos maduros, mas que realmente estavam maduros na hora que a gente denudou, um pouquinho, 1 ou 2 óvulos a menos do que a gente colocou como maduro no relatório final, mas principalmente porque maturaram depois. Então, a gente está vendo aqui realmente um padrão da qualidade dos óvulos dela. Com relação ao sêmen, na primeira vez foram feitas 2 coletas. As meninas fizeram sperm wash no primeiro ciclo delas. A gente teve um pouquinho mais de espermatozoides no final, mas também com baixa qualidade, né, principalmente por ele ser óligo. Da segunda vez, a concentração inicial veio melhor. Nesse segundo ciclo, a concentração inicial veio melhor. A gente tentou fazer um grade para tentar selecionar um pouquinho melhor também. A motilidade também ficou um pouquinho mais baixa, a recuperação não foi tão boa, que era já esperado. Mas, mesma coisa, tinha baixa motilidade, os espermatozoides não tem muito que... a gente tentou escolher os melhores, mas a gente teve uma recuperação até que um pouco mais baixa. Eu conversei com a Thaís também. Como a gente não consegue fazer uma fragmentação, um teste de fragmentação, talvez de fazer uma dupla coleta, seguir mais a estratégia do primeiro ciclo e fazer 2 coletas, tentar fazer uma centrifugação e, dependendo da quantidade de espermatozoides, da concentração final, tentar fazer um zymote. Vai cair bastante a concentração, mas tentar selecionar ao máximo os espermatozoides, já que é o que a gente aqui no laboratório consegue mexer mais. Agora, com relação aos óvulos, eu sinto que ela tem alguma coisa intrínseca que os óvulos dela não maturam, tem uma baixa maturação, e ela produz bastante desses alterados. Eu tinha pensado até em fazer ciclo longo, só que aí não sei se eu bloqueio 3 meses, se eu bloqueio 1, se eu tiro esse GH. Daqui também são os alterados do primeiro ciclo dela. Não é uma coisa recorrente. São muito feios, né? Esses corpúsculos polares Não. Bizarros. Então, não dá para saber o que é corpúsculo polar, o que é fragmentação. Por exemplo, a gente no laboratório não consegue posicionar um óvulo desse, então a gente já considera realmente como alterado, porque não tem como manipular esse tipo de... Ele é mais para imaturo ou mais para maduro, se fosse ver? Desculpa, doutor, não entendi. Ele tem um padrão mais de imaturidade ou mais de pós-maturidade? Ou não segue um padrão? De imaturo. Porque podia mudar o tempo do trigger. Deixar um intervalo de tempo maior entre o trigger e a coleta. E você sabe que eles são bem assincrônicos. Então, assim, eu indico normalmente, o primeiro ciclo até, eu indiquei com folículo, quer ver? Acho que o segundo até foi folículo maior por conta da... Mas deixa eu abrir aqui o estímulo para ver se eu consigo mostrar o ultrassom aqui. Ó, o primeiro ciclo maior folículo tinha 24, 22,5, 21, 18, 17,5, 19,
16,5, o tamanho até estava bom. Era 15º dia de ciclo já também. O primeiro. Esse foi fase lútea, né? Que pode ser um pouquinho mais longo mesmo. O outro Então, foi fase... E mesmo assim veio imaturo, não é? Mesmo assim vem imaturo. O segundo, que foi fase folicular, os maiores, 2 dias antes, tinham 18, 18, 17, 18, 17,5, 17, 17, 15, 16, 14,5, 14,5. E esse durou 12 dias. Fase folicular, 12 dias, fase lútea, 15 dias. Seria aquelas pacientes para fazer quispeptina, aquelas coisas que não tem, né? Mas assim, eu não sei. Talvez eu arriscasse aumentar o intervalo entre o trigger e a coleta de óvulos. Tá. 40 Cortar. horas? Exato. Eu não passaria de 40, não, porque começa a dar um certo medo, né? E bloqueio, o que vocês acham? Dudu, me ajuda. Bloqueio, ciclo longo? Não. Acho que o Dudu não está conectado. Eu perdi uma história porque eu precisei entrar no elevador. Eu perdi um pedacinho. Foi duplo trigger as 2 vezes? Duplo trigger. Gonapeptil, 2 e Ovidrel. Acho que é uma alternativa lá. Você vai perder a oportunidade de fazer um duplo trigger, né? Quando você fizer o bloqueio longo, mas assim, tá indo tão mal que eu acho que tem que tentar. Tem que tentar, E talvez sabe outra coisa que eu pensei? É que eu usei Gonapeptil, né? Por exemplo, se eu for para ciclo com bloqueio com agonista, você já fez algum ciclo com o FSH, Oscar, o FSH lá 100 unidades, 100, 150 unidades que eles fazem quando faz o trigger junto com HCG? fazer Tem poucos estudos, né? fazer um pico de FSH antes do trigger do LH, é isso? Antes do HCG. Junto. Para simular o ciclo natural. Nesses casos de bloqueio longo. Mas não é com 100, né? É com mais, não é? Eu acho que era 100. Acho que é 100, 150 que eles fazem. Acho que eu já vi com mais, com 300. Eu já vi com 300. Nunca fiz isso. Mas aí é um pouco antes, né? Não é exatamente na mesma hora, Então, não sei, eu achava que era, não sei. Faz tempo que eu li esse estudo. Eu li um estudo assim, faz tempo. Você precisaria pegar o estudo e ver como é que é o protocolo para fazer isso. Mas acho que sim, também acho que é tudo tentativa e erro agora, né, Lara? É tudo empírico, né? Tem o que fazer, né? Eu acho que eu vou tentar ciclo longo. Tem o que fazer. Tenta ciclo longo, tenta fazer o pico com FSH. Aquela paciente que eu tive que era super difícil, que lembra que a gente achou que era falha de trigger com LH só, com agonista. Lembro. Aí depois eu fiz Ovidrel e mesmo assim foi horrível. Aí a gente falou, putz, não foi falha de trigger, foi alguma coisa do... O que eu fiz para ela foi, usei uma dose... Ela é hiperrespondedora, né? Não sei se é o caso que você está falando. Não. Mas eu usei só Menopur em dose baixa. Eu não fiz bloqueio hipofisário. Não fiz nada. E fiz Ovidrel com Gonapeptil. E deu um intervalo maior. Na verdade, eu visei Choromon, 2 ampolas. Gonapeptil, deu um intervalo maior, acho que fiz 38 horas. E teve uns maduros, viu? Mas não sei se... Eu acho que de tudo, o mais importante é o intervalo maior, porque é o que o Ayrton falou, vem mais para imaturo, você não consegue maturar in vitro, então você tem que tentar maturar em vivo, entendeu? Tem que deixar mais tempo dentro do organismo dela. Acho que é isso. Acho que esse é o ponto eu chave. acho que mesmo que está uma taxa de mais ou menos 50% de maturidade, não é isso? Quase metade imaturos. Mas a questão é que os maduros são horrorosos. Eu não sei se a questão da imaturidade é mais importante do que a questão da feiura. Estou amando como eu passo casas hoje em dia. As palavras me faltam. Mas entenderam, né? Eles estão muito feios, esses óvulos, mesmo os maduros. Então, não sei se a questão é aumentar a maturidade. Vocês acham que dos idosos... Eu estava conversando com a Ayrton, ele acha que a dose... Boa percepção, hein? Que a dose de medicação foi Batumi.
pode ter prejudicado ali também, não sei, né? Eu acho uma boa ideia reduzir dose, Lari. né? O que a gente conversou aqui, o que a Thalívia comentou, foi de, assim, a quantidade de óvulos realmente não é tão o problema, porque ela teve 13, teve 15 no segundo, de tentar fazer um estímulo mais leve, a gente talvez tenha menos óvulos, mas ter um foco, deixar o ovário focar melhor nos poucos que forem crescendo, para tentar melhorar a qualidade também desses óvulos. Eu acho que eu vou fazer tudo isso. Vou fazer dose mais baixa, bloqueio longo, vou fazer o 38, 40 horas de... E vou usar, acho que, mais ampolas de Choriomon. Então, vou usar, acho que Choriomon, Vidrel. Tudo. Tiro para tudo quanto é lado. Mas eu não tinha E percebido. uma não vai saber nem o que foi. Hã? Oi, Fê. E uma bênção também. 2 É. ampolas de Choriomon, ciclo longo, nananã, e uma macumba. Gente, mas Fernanda, eu tirei foto ontem, que a Lívia foi me mostrar em cima da incubadora dela, que foi o último dia de avaliação em D7, tinha um São Jorge, o Ayrton está aqui para comprovar, tinha um São Jorge e um outro santinho lá, em cima de onde está. Até isso já estamos fazendo, Lari. Estão fazendo! Então não adianta, amiga, acrescentar. Eu tirei foto, eu tenho foto, tenho provas aqui. Mas, ô Lari, a Fernanda falou uma coisa que eu não tinha percebido. Eu não acompanhei o caso, né? Cheguei totalmente de sopetão. Mas se a questão é qualidade, aí é outro foco, né? Aí eu concordo com a Fernanda. Os óvulos são bem feios, assim. O Ayrton mostrou as fotos aqui: corpúsculo polar alterado, zona pelúcida necrótica. No último ciclo, a gente teve 4 zonas pelúcidas necróticas. Eu usei GH ciclo longo, usei GH 30 dias. No primeiro ciclo, ela tem 32 anos, mas usei GH já antes, porque ela tinha uma parte metabólica ruim, sabe? Assim, glicemia, insulina, IGF baixo, sedentária, uma japinha magrinha, mas ela metabólico é ruim dela. Esse aí, então. Se Só ela não fosse pode obesa, eu falaria para emagrecer. Só não pode atrasar para coleta, hein, Lari? Se for fazer trigger com 38, 40 horas, tem que chegar no horário, hein? Que aí não vou ter óvulo nenhum, né? Nem maduro, nem maturo, não vou ter nada. A engravida natural. Não, com esse sêmen não dá. Ai, gente, obrigada. Obrigada, uma luz aí. Eu conto depois desse caso para vocês. Boa sorte. Obrigada. Lucas, depois vamos combinar a sua aula complementar do Oscar e depois a de epigenética. Não é epigenética, né, Lucas? Essa é disruptores, né? Tá. Por causa é que hoje eu tive que 2 ciclos naturais caíram hoje. Isso que acontece no ciclo natural, gente. É difícil. A próxima reunião é feriado, mas a outra vai ser um Fertility Battle sobre o ERA, da Nath e da Carol, de novo. Elas vão renovar a literatura e aí a gente vai discutir sobre o ERA. Fertility Battle, amei esse nome, ficou demais. É da Fertility mesmo, é cópia. É plágio. Ficou muito bom. É legal falar do ERA, porque agora os estudos já estão falando que não serve mais nada na Fertility, que palhaçada, né? Uma hora é ótimo, outra hora não é nada. Então tá bom, gente. Valeu. Beijo. Boa sorte aí, Lari. Conta pra gente depois, hein? Valeu, Lari. Beijo. Obrigado. Beijo, Tchau, gente. obrigado. Tchau, gente. Tchau.